paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Amém, amados, glória a Deus. Nessa noite, Deus tem algo especial para nossas vidas, amém? Glória a Deus. Eu quero ministrar uma palavra que está em Tiago, capítulo 1, versículo 12. Amados, nessa noite, eu quero que você entenda comigo uma vontade a respeito da sua vida. Deus, Ele tem uma vontade a respeito da minha vida. Deus tem uma vontade a respeito da sua vida. Mas às vezes, amados, muitas das vezes essa vontade de Deus, às vezes ela não se cumpre na vida de muitas pessoas, por causa de algumas coisas que acontecem no decorrer da caminhada. E nós vamos ler a palavra de Deus aqui. No livro de Tiago, capítulo 1, versículo 12. Ela começa dizendo assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de sido aprovado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela própria cobiça, quando essa trai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Versículo 16 diz: não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação de sombra de mudança, pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Até aqui, amados. Amém, meu Deus, obrigado pela tua palavra. Pedimos a revelação do teu Espírito, e que o Senhor venha nos ensinar mais uma vez, Pai, em nome de Jesus, e que essa palavra possa fluir e alcançar os propósitos, ó Deus, em cada coração aqui, em nome de Jesus. Amados, o tema dessa mensagem é a vontade e a decisão de Deus. Eu comecei falando que Deus, Ele tem uma vontade a respeito da sua vida. Deus, Ele tem uma vontade a respeito da minha vida. Só que essa vontade, amados, ela já existe, ela já está pronta. Ela é uma vontade ela não precisa ser trabalhada. Ela não é uma vontade que ela vai ser necessária ser construída. Ela é uma vontade que já existe. É uma vontade que Deus tem a respeito da minha pessoa e a respeito da sua pessoa. Quando nós olhamos lá em Romanos 12, a palavra de Deus fala que a vontade de Deus, ela é perfeita, ela é agradável, ela é boa. Os pensamentos de Deus ao nosso respeito é pensamento de paz e não de mal. Então a vontade de Deus a respeito de você, a vontade de Deus a respeito da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, ela já está pronta. Ela já existe.
Mas muitas pessoas não têm experimentado andar debaixo da vontade de Deus. Muitas pessoas preferem as suas próprias decisões, as suas escolhas. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus aqui, nós vamos voltar aqui na palavra de Deus no versículo 18. O Senhor diz assim: pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como as primícias da sua criação. Quando eu deparei, amados, com esse versículo aqui, Deus, Ele me chamou a atenção a respeito da vontade de Deus para cada um de nós que estamos aqui. E a palavra de Deus fala aqui que o querer de Deus, a vontade de Deus, pela própria vontade de Deus, Ele nos gerou para que nós fôssemos como as primícias da sua criação. Aí você sai de Tiago e volta em Gênesis, e você começa a entender que Deus, Ele criou um homem limpo. Deus criou um homem puro. Deus criou um homem santo. Mas a Bíblia fala, amados, que ainda no Éden, Satanás, ele consegue contaminar a semente da santidade. Porque Adão e Eva, eles eram puros. Eles eram limpos. E através do pecado, Satanás então, ele consegue contaminar a semente da santidade que foi criada pelo Criador, mas não pela vontade de Deus, mas pela vontade do homem. Porque a vontade de Deus era que permanecesse a santidade. A vontade de Deus, que o homem continuasse a ser puro, imaculado, separado. Mas Satanás, ele consegue então contaminar essa semente da santidade. E nós vemos no decorrer da história que muitas coisas aconteceram. Deus trabalhou o tempo todo para mudar, para trazer o homem novamente para a sua origem da criação. Deus trabalhou o tempo todo pensando unicamente em você que está aqui. Deus trabalhou incansavelmente pensando em cada um de vocês que está assentado aqui nessa noite. E Deus, Ele começa a trabalhar. Ele começa a trabalhar. Mas, amados, uma coisa eu quero te falar nessa noite. Da mesma forma que Deus, Ele deseja implantar a sua vontade em cada um de nós, Satanás, da mesma maneira que no Éden ele contaminou a semente da santidade, ele continua trabalhando até hoje. Como? De que maneira Satanás tem agido? Será que ele tem trabalhado de uma maneira aberta, descancarada, como você possa logo de fato perceber o que está acontecendo? Não é, irmãos. Ele trabalha debaixo dos panos. Ele trabalha na sutileza. E quando nós olhamos para a mensagem aqui, nós vamos voltar para a palavra aqui no versículo de número 13, que diz assim: ninguém ao ser tentado diga estou sendo tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele também a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela própria cobiça, quando esta o atrai, seduz e então
Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Amados, o que eu quero falar nessa noite para você, que Deus, Ele tem uma vontade, e Satanás, ele trabalha contra essa vontade. Satanás o tempo todo implanta maneiras de tentar paralisar o sonho de Deus na tua vida. E aqui nós olhamos para essa semente que a Bíblia está relatando, sobre a semente da sedução. E a Bíblia fala aqui, que uma vez que essa semente ela é plantada, ela começa então a gerar fruto. Ela começa a gerar fruto. Mas o que? Às vezes você está perguntando o que eu quero falar com isso. Amados, olha bem. Muitas coisas que acontecem nas famílias, muitas coisas que acontecem nos ministérios, muitas coisas que acontecem no decorrer dos dias do ser humano, não acontece simplesmente da noite para o dia. As coisas, elas são construídas. Satanás, ele constrói o tempo todo. Ele te cerca em todo o tempo. A Bíblia fala que o inimigo, nosso adversário, ele está ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando quem possa tragar. Quando você depara com uma situação numa família, ou com alguém que prega o evangelho que cai, aí você olha e você fala, nossa irmão, aquele irmão era uma benção, caiu. Mas não aconteceu da noite para o dia. Porque o inimigo, ele vai construindo fortalezas. Ele vai construindo fortalezas. E essa semente da sedução é uma das ferramentas mais usadas pelo inferno para tirar, muitas das vezes, aqueles que servem o Senhor do propósito de Deus. Amados, o inimigo, muitas das vezes, ele não se preocupa, muitas das vezes, diretamente com a sua pessoa. O inimigo, muitas das vezes, o que ele se preocupa é com a sua base espiritual. É onde estão as suas armas de guerra. Onde está, né, a sua fortaleza. Satanás, quando ele quer destruir alguém, ele começa na base. Ele começa tirando de você as suas armas. E essa semente da sedução, muitas das vezes ela é tão sutil, que às vezes as pessoas não percebem. Quando elas percebem, elas já pararam de ler a Bíblia. Elas já não oram mais. Sabe por quê? Porque são armas que te mantêm de pé. E Satanás, ele vai corroendo os alicerces. Ele te coloca cansaço. E ele vai rompendo. E ele vai ganhando espaço. E esse feto do pecado vai gerando dentro do indivíduo. Vai gerando. E o versículo aqui diz que uma vez que esse pecado é consumado, ele gera morte e separação. Em Isaías 59:2 fala que as nossas transgressões nos separam de Deus. O inimigo, irmãos, ele vem comendo pelas beiradas. Ele vem trabalhando sutilmente. Quantos aqui lembram a história de Sansão? Sansão caiu de uma vez. O que aconteceu com ele? Satanás, ele foi montando fortalezas. Ele foi montando
fortalezas. Só, irmãos, que eu quero falar nessa noite, que muitas das vezes as pessoas não percebem, como Sansão. Sansão, ele parou de dar ouvido, ele parou de olhar para a promessa de Deus. Então ele começou a se enfraquecer espiritualmente. E você vê, amados, que o inimigo, ele usou comparsas para conseguir destruir Sansão. Então, muitas das vezes, ele trabalha de uma maneira indireta. Muitas das vezes, ele trabalha de uma maneira indireta. O que eu quero falar nessa noite, irmãos, um casamento não acaba da noite para o dia. Às vezes você vê uma pessoa se separando, aí você olha e fala assim, peraí, 10 anos de casamento, e do nada eles se separaram. Sabe o que acontece? As bases já estavam sendo rompidas, porque a semente da sedução já havia entrado. E nessa noite, irmãos, nós precisamos nos atentar, porque Deus, ele tem uma vontade a respeito de você. Ele tem uma vontade a respeito da minha vida. Uma das coisas que acontece quando essa sutileza entra na vida do indivíduo, uma das coisas que acontece é a surdez espiritual. Muitas das vezes ele já não dá mais ouvido e não escuta ninguém. Quando a semente da sedução começa a ser gerada dentro de alguém, amados, a pessoa ela tem que acordar, porque esse feto, ele não pode vir à tona, ele não pode dar à luz. Só que a pessoa não ouve mais. Você lembra o que aconteceu com Caim? O Senhor chamou Caim para conversar e falou para ele, Caim, por que você anda irado? Porque a semente, irmão, da ira estava dentro do coração dele. Às vezes a semente do ódio está dentro do seu coração. A semente do rancor, da falta de perdão. E Caim, ele carregava dentro de si a semente da ira. Porque Satanás implantou dentro dele a semente da ira. E ela então começou a ser gerada dentro dele. Ela começou a criar raiz, resistência. E Deus chama Caim para falar com ele e fala, Caim, presta atenção no que eu vou te falar. Se você se comportar bem, você será aceito. Mas o pecado o ameaça a porta. Sabe quem que tem que dominar? Você. Ele fala para Caim, você tem que dominá-lo. Mas, amados, essa semente da sedução, ela é tão sutil, que ela traz a surdez espiritual. As pessoas não querem ouvir. Caim também não quis dar ouvido a Deus. E simplesmente ele saiu dali e cometeu um homicídio. Então, amados, o que eu quero falar nessa noite, que muitas vezes a vontade de Deus, ela não está sendo realizada na nossa vida. Muitas das vezes a vontade de Deus não está sendo realizada. Quando o pecado bate a tua porta, o que você faz?
Quando a sedução bate na tua porta, o que você faz? Quando a semente do mau desejo tentar contra a tua vida, qual é a sua reação? A gente tem que matar esse feto do pecado antes que ele gere. Antes que ele gere. Porque uma vez que ele for consumado, ele mata. Ele traz morte espiritual. Ele traz separação do Criador. A gente vê, amados, pessoas que foram induzidos por essa semente. Mas a gente vê pessoas também na palavra de Deus que conseguiram vencer essa adversidade. A Bíblia conta sobre José. José, ele preferiu correr. Sabe por quê, irmãos? Porque a semente da sedução, ela enche você de orgulho. E você às vezes acha que você é o bambambam. Você se sente muitas das vezes o cara. E José, ele preferiu não dar atenção para isso. Quando o pecado ameaçou José, ele fugiu, ele bateu fora. Ele não preferiu arriscar. A Bíblia fala sobre Pedro também. Jesus também chamou Pedro para conversar e falou: Pedro, Satanás, ele procura peneirar você. E ele vai mais longe. Ele fala para Pedro assim: Pedro, eu orei por você para que você não caísse em tentação. E Jesus continua falando para ele: Pedro, quando você se converter, você ora pelos seus irmãos. Amados, o orgulho, ele impede você de ouvir a voz de Deus. O orgulho impede você de ouvir a voz do Criador. E Pedro então ele começa a responder ao Senhor. Pedro fala: Senhor, eu sou Pedro, eu sou o cara. Eu estou disposto até morrer pelo Senhor. Eu vou aonde o Senhor quiser ir, eu vou contigo. Estou pronto. Sabe por quê? Porque o orgulho impede você de ouvir a voz do Criador. Você sabe o que Pedro fez? Ele saiu dali. E logo em seguida, ele negou Jesus. A Bíblia fala: aquele que está de pé, veja para que não caia. Aquele que está de pé precisa, em tempo e fora de tempo, vigiar o tempo todo. O pecado, irmãos, ele bate na nossa porta em todo tempo, todo dia, toda hora. O projeto de Satanás é atingir a sua base. A sua base. Quando a pessoa vê, ela já está fraca espiritualmente falando. A vontade de Deus para a nossa vida é que nós sejamos como os primeiros frutos, que nós sejamos limpo e puro. A palavra de Deus,
em Ezequiel capítulo 18, versículo 4. Ela diz o seguinte: toda alma que pecar, essa morrerá. A palavra de Deus também em Romanos capítulo 6, versículo de número 23. Diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida. Amados, olha bem o que eu quero te falar nessa noite. Você acha que Satanás conhece ou não a Bíblia? Você acha que Satanás conhece ou não as Escrituras? Quando o diabo ele tentou Jesus, foi na onde? Não foi através da palavra? Porque ele conhece a palavra. Ele sabe, irmãos, que o salário do pecado é a morte. Satanás também sabe que toda alma que peca, morre. Então ele trabalha incansavelmente para lançar o homem no pecado. Porque uma vez o homem no pecado, ele se torna escravo do pecado. Então Satanás, ele conhece a palavra. Ele sabe que o salário do pecado é a morte. Ele sabe que toda alma que peca, morre. Então, amados, em todo tempo ele vai trabalhar. O que você tem feito para não cair em tentação? O que você tem feito para vencer o dia mau quando ele bate na sua porta? O que você faz quando as adversidades batem no teu trabalho, na sua família? Sabe por quê, amados? A adversidade, muitas das vezes, as guerras, os conflitos que acontecem, muitas das vezes é para gerar em nós um crescimento espiritual. É para gerar em nós a cada tempo para que nós possamos ser parecidos com o nosso Criador. Só que muitas das vezes nós não passamos na prova. Muitas das vezes nós somos reprovados diante das circunstâncias. Muitas das vezes nós somos reprovados. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que não existe nenhum tipo de provação maior que as suas forças. Você não é provado além daquilo que você pode suportar. E nós fomos criados e regenerados para viver unicamente a vontade de Deus. Fala para o irmão que está do teu lado, irmão. Deus tem uma vontade a respeito da sua vida. Deus tem uma vontade a respeito da sua vida. Mas a pergunta que eu quero te fazer nessa noite: será que nós estamos vivendo a vontade de Deus? Será que isso tem sido uma realidade na nossa vida? O pecado jaz à porta. Nós temos que resistir. Nós temos que resistir. Sabe por que muitas das vezes nós falhamos? Porque muitas das vezes nós não entendemos o propósito da cruz de Cristo. Muitas das vezes nós não entendemos como deveríamos entender o que de fato aconteceu na cruz do Calvário. Muitas pessoas não se dão o valor exato do preço que foi pago ali.
que você novamente pudesse ser resgatado, restituído, para que você pudesse ser sarado, transformado, para que você pudesse ter uma vida em abundância, uma família abençoada. Será que você sabe de fato o que aconteceu naquela cruz? Será que eu e você entendemos de fato o que aconteceu ali? Está aqui no versículo 18 de Tiago. Está no versículo 18 de Tiago. A vontade de Deus. A vontade de Deus. Não foi você que decidiu, irmão. Olha bem o que eu vou te falar agora. Não foi escolha unicamente tua. Você está aqui porque a graça de Deus te alcançou. Você está aqui porque a graça de Deus alcançou você. A bondade de Deus alcançou você. Mas a decisão não foi sua nem minha. A decisão foi dele. Foi Deus que decidiu. Quando você olha para a palavra de Deus em Tiago, capítulo aqui, primeiro versículo 18, fala, foi o querer de Deus, foi a decisão de Deus, para nos gerarmos novamente para Ele. Para gerarmos para Ele. Para gerarmos para Ele. Você não foi gerado para o mundo. Você não foi gerado para a iniquidade. Você não foi gerado para o pecado. Você foi gerado para Deus. Você foi gerado para Deus. Na cruz do Calvário, eu e você fomos gerados de novo. Porque, amados, a primeira semente foi contaminada. A semente do Éden foi contaminada. A semente da santidade foi contaminada. Deus, Ele precisou gerar em nós novamente a semente da santidade. Não foi você nem eu que foi para a cruz? Alguém aqui foi para a cruz? Alguém aqui passou pelo processo da cruz? O Pai gerou através do Filho, irmão. O Pai gerou através de Jesus. Sabe por quê, irmãos, que nós ficamos indiferentes quando nós estamos aqui na igreja? Porque nós não conseguimos entender de fato o que aconteceu no Calvário. Às vezes nós não entendemos. Mas ali, eu e você fomos novamente gerados. Fomos novamente gerados. Foi uma escolha de Deus. Foi uma escolha do Criador. Sabe para quê? Para que eu e você fôssemos como os primeiros frutos. Limpo. Limpo. O que eu e você temos feito para viver essa vida de santidade? E o que eu e você temos feito para vencer o pecado? As pessoas protelam, mas não lutam. As pessoas protelam, mas não lutam. Muitas das vezes Deus se entristece, irmãos, quando muitas das vezes Ele olha para nós como igreja. Quem de fato nós deveríamos ser? O preço foi muito alto. O preço que foi pago pela tua vida não foi pago por ouro, nem dinheiro, nem prata. Foi pago com vida. Foi pago com sangue. Foi pago
com entrega. Às vezes você não quer entregar. O irmão, quando eu estava ministrando hoje, ele falou: o que você tem aí que você pode entregar e ainda não entregou? Às vezes, irmãos, é gostoso vir no culto, mas muitas das vezes nós temos que tomar cuidado para que isso não se torne uma rotina religiosa. Dia domingo eu tenho que ir no culto, eu tenho que estar na igreja, eu tenho que me apresentar lá. Mas qual é o propósito? Por que você veio aqui? Qual é o objetivo de você estar aqui nessa noite? O que Deus espera de você? Se você fazer uma autoanálise de você mesmo, qual a nota que você daria para você? Como você se avaliaria nessa noite? A palavra de Deus diz: se achegai a mim. Se achegai a mim, diz o Senhor. Eu quero deixar essa palavra para o teu coração, sabe por quê, irmãos? Chegou o tempo em que Deus quer despertar a igreja para um novo tempo. A igreja que vai fazer a diferença nos dias que nós estamos vivendo. Você, igreja. Quando nós falamos da igreja, irmãos, não é esse lugar, não é esse templo, não é essas paredes. Quando nós falamos de igreja, nós estamos falando de você, nós estamos falando de mim. Quando Deus fala de igreja, Ele fala de nós, como pessoa. Ele fala da minha vida. Deus, Ele quer levantar uma igreja santa, uma igreja limpa, uma igreja pura, uma igreja que leva o evangelho a sério, uma igreja que foi chamada para fazer a diferença. Satanás, a sutileza tem matado muitas vidas. Você sabe quando uma pessoa suicida? Você sabe que aquilo não acontece da noite para o dia? Existem sintomas na vida das pessoas que elas acontecem depois de tempo, depois de haver gerado tantas coisas, depois do pecado ele ter dado a luz. Aí sim vem a morte. Existe um monte de sintomas que quando ele começa a aparecer, é para acender a sua luz. Que às vezes essa semente da sedução, às vezes foi implantada por um deslize que você deu, por uma falha, por um pecado. Nessa noite Deus quer te levar a um lugar muito mais alto, muito mais profundo. Sabe qual é a vontade de Deus para a tua vida? Que você seja como os primeiros frutos. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, ainda em Tiago, capítulo 1, versículo de número 21.
palavra de Deus diz assim: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Duas coisas nessa noite estão relacionadas à vontade de Deus. A primeira é que você seja como o primeiro fruto. E a segunda, que está registrada aqui no versículo 21, é que a sua alma seja salva. Onde um dia abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Tem alguém me ouvindo aí nessa noite? Tem alguém me ouvindo aí nessa noite? Amém? Vocês estão aqui? Vocês estão aqui? Aleluia. Glória a Deus. Há um silêncio. Maravilha. Então, amados, saia daqui nessa noite com essa certeza. Primeiro, Deus quer que você seja como os primeiros frutos, limpo, puro. E o segundo, Ele quer que você entre no céu, porque Ele quer que a sua alma seja salva. Ele quer salvar você. Mas se o pecado conseguir te abater, você corre o risco de perder a direção desse caminho. Tiago, capítulo 1, voltando, versículo de número 12. Bem-aventurado o homem que suporta a perseverança, a aprovação, porque depois de sido aprovado, receberá a coroa da vida, qual o Senhor prometeu aos que o amam. Terceira coisa, existe uma coroa que te espera. Existe uma coroa que te aguarda. Quantos são salvos aqui? Quantos são livres aqui? Amém? Tem poucas pessoas falando amém. Quantos são salvos aqui? Aumentou agora o número de salvos. Glória a Deus. Então repita comigo nessa noite. Existe 3 vontades de Deus. A primeira, que nós sejamos como primeiros frutos. Segunda vontade de Deus é que a nossa alma seja salva. E terceira vontade de Deus é te entregar a coroa da vida, para que você possa fazer parte todo o tempo dos santos que vão entrar no céu. Você é santo? Você é santo? Você é santo de Deus? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Quantos querem entrar no céu aí? Amém. Nós vamos tirar um momento agora. E nós vamos parar por aqui. A Bíblia diz, amados, bem-aventurados aqueles que são perseverantes. Bem-aventurados aqueles que não desistem. Bem-aventurados são aqueles que não jogam a toalha. Bem-aventurados são aqueles que não fogem do desafio. Mas existe um cântico que diz que todo dia o pecado vem. Todo dia as tentações vêm. Todo dia as propostas vêm. E nós precisamos vencer. Sabe por quê, irmãos? Existe uma palavra que eu acho ela importante.
As pessoas, elas costumam desistir fácil. As pessoas costumam desistir fácil. Mas nessa noite nós vamos fazer uma troca. Na palavra desistir, nós vamos colocar o R no lugar do D. Você está entendendo? Você vai trocar uma única palavra. Você vai trocar o D pelo R. Então você não vai desistir. Você vai resistir. Glória a Deus. Você que precisa nessa noite de algo de Deus. Às vezes você já passou por muitas lutas. Às vezes você acha que está difícil a sua caminhada. Às vezes você está precisando receber mais de Deus. Nessa noite, eu vou dar uma oportunidade para você sair do teu lugar e vir no altar. E nós vamos orar pela tua vida nessa noite. Você que deseja, irmão. Você que precisa. Você que sabe que nessa noite você precisa receber de Deus algo que vai fortalecer você. Você sabe, irmão. Você que está sentado no seu lugar. Você sabe do que você precisa. Você sabe nessa noite o que você precisa. Você que precisa de um milagre. Você que precisa de uma resposta. Você que sabe que está difícil viver a vida de santidade. Glória a Deus.